Mais um dia caminhando e conversando em família, sem DDD, mais perto de você. Hoje começando bem cedo, clareou, então se você está com a meta de ser fitness ou de mudança de vida, chegou ao lugar certo. Comenta a cidade onde que você está aí, falando aí se você também está fazendo essa meta aí, esse desafio, sem desculpa, sem mimimi. Apenas a gente sai para conversar e caminhar. É isso aí. E como a gente sempre faz todos os vídeos, enquanto a gente vai conversando, a gente vai discutindo algum tema interessante. Nos últimos vídeos eu falei sobre qual o melhor investimento que você pode fazer. Vou deixar disponível no final desse vídeo. E como sair da CLT hoje, né? É um tema bem interessante. É que a pessoa vai dar um resumo assim, dá só uma pinceladinha aqui, mas basicamente você tem que montar uma reserva de emergência. E aí você tem que ter uma reserva de emergência, onde ela vai ter, te manter por pelo menos 6 meses, caso você seja mandado embora do seu trabalho. E a dica mais importante, né, a pescada mais importante que eu posso dar é: mude a sua visão, a sua mentalidade. Porque para você atingir uma reserva de emergência hoje, você tem que adicionar, como é que diz, mais renda ao que você ganha. Aí como é que a gente faz isso? Trabalhando em horários que você não está no seu trabalho convencional. E convenhamos, é extremamente difícil. Bom, mas isso aí vai ficar no outro vídeo, um vídeo bem completo, câmera bacana, paisagem interessante. Se você quiser ver, hoje nós vamos estar falando sobre outro tema. Enquanto isso, todo mundo aqui está indo para a academia, né? E aí vamos falar hoje como viajar sem ter dinheiro. Mas primeiro, né, que partiu essa ideia. Eu já vi alguns vídeos, né, na internet, e eu entendi que é possível. Mas você, a primeira coisa que tem que fazer é o que eu sempre digo: faça sua reserva de emergência. Eu vou dar um bocado de dica aqui nesse vídeo. Vou explicar como é que você pode viajar sem ter dinheiro, mas como você fazer dinheiro durante a viagem, que é muito importante também. Ou viajar com pouco dinheiro, seria melhor, mais dentro da realidade. Bom, tem um canal chamado Via Infinda, né, que é do Eliezer, e ele mostrou que fazendo brigadeiros, vendendo na rua, ele conseguiu fazer uma renda de mais ou menos uns 4.000 reais em um mês, R$ 1.000 por semana, né? Isso já tirando a despesa. Eu vi um outro também chamado Diego Costa Longa, que ele também usou a minha estratégia, que ele não fez brigadeiro, ele fez brownie. E também conseguiu fazer o mínimo, deu certo para ele viajar. Mas uma coisa bem importante, ele começou a praticar o inglês. O inglês, ele quebra barreiras. Outro objetivo também que eu tô é melhorar o inglês. Porque o pessoal vê essas placas aqui, ó, e não respeita. Enquanto isso, já tá bem claro. Os cavalos já estão cantando, algumas luzes já apagaram, outras estão acesas. Ele fez e hoje ele está na Tailândia. Ele está vivendo lá, mas não é sem gastar pouco dinheiro, né? Ele está onde? Ele está na Tailândia, lá só pode ficar tipo 3 meses. O LS está em Portugal, na data desse vídeo no caso, né? O dia que tá lá na Tailândia, lá tem uns preços acessíveis, mas ele cria conteúdo para as redes sociais. Mas aí eu vou chegar lá nessa parte. Primeiramente, você tem que fazer uma reserva de emergência, né, para você viajar.
Porque ela é que vai te salvar na hora da necessidade. Ela só é para ser acessada. Pô, adoeci, tô num lugar aqui, não conheço ninguém, tal. O que eu vou fazer agora? Usar minha reserva, posso voltar para casa, perto da minha família, e lá eu tô a salvo. Certo, nele, e aí? Como é que a gente vai viajar gastando pouco sem gastar dinheiro? Bom, existe sites, né? Não existe só um. Vou falar de um que eu tô lembrado agora no momento, que é o WordPacks, né? Que você tem a funcionalidade de viajar, ter hospedagem e às vezes alimentação, como é que diz? Por troca de hospedagem. Você trabalha um período e você tem hospedagem. Claro, o pessoal só fala flores dessas hospedagens, né? De você viajar, que não sei o que você não tá pagando nada. Só que você tem que tomar cuidado. Por quê? Vou contar alguns relatos que aconteceram com algumas pessoas que trouxeram sobre voluntariado em outros países, né? Brasil tem gente que quer dar uma de esperto? Tem. Por aí afora também tem? Lógico. A pessoa pensa que saiu do Brasil, pensa que a mão vai só no Brasil. Só que esquece que em outros lugares tem outras pessoas também, que umas são americanas, outras são indianas, outras são brasileiras, cada um com sua nacionalidade, cada um com seu costume. Às vezes o costume do outro não é o nosso costume. Temos que colocar isso na cabeça. E aí a pessoa pegou e foi fazer trabalho por acomodação. Chegou lá, a pessoa já tinha um nível de inglês, isso foi em outro país, né? Numa cidadezinha bem pequena, porque a pessoa queria fazer aquele vlog de viagem, não sei o que. Quando chegou lá, a pessoa queria que ela fosse tipo um funcionário. E quando você vai fazer trabalho voluntário, você tem um pequeno período que você vai lá e faz o serviço que você tem que fazer. E isso é tudo especificado na hora, quando você vai na plataforma lá, né, na WordPacks ou em qualquer outra, né? Existem mais outras do que nós só uma. E você lê os comentários sobre o que o pessoal disse, se lá foi ruim, se foi bom, tal. Por quê? Porque você chega num lugar onde você não conhece ninguém, né? Às vezes não fala idioma direito, o cara pega e diz, ó, você vai ter hospedagem aqui. Só que a hospedagem às vezes é um hostel. O que é um hostel? É tipo como se fosse um hotel em que você fica hospedado ali. Só que é tipo, fica um bocado de gente. Sabe aqueles quartos onde tem cada um sua cama, não sei o que. E aí já vem um alerta. Um alerta para você. Cuidado com as coisas que você deixa, porque às vezes você não pode confiar. Às vezes o pessoal pega, mexe na sua bolsa, enquanto você não tá, carrega uma coisa, pega um celular, pega um notebook, pega documentação. Então coisas que são muito essenciais para você, são muito importantes, tipo seu celular, seus documentos, coisas sempre carregue com você. A não ser que você veja que o local é extremamente seguro. Mas vamos passar para a experiência da garota. A garota, ela pegou e chegou lá para trabalhar. Ela ia fazer social media. Para você que não sabe, social media nada mais é do que uma pessoa que faz o gerenciamento da sua rede social, do seu Instagram, do seu Facebook, onde a pessoa pode fazer fotos, fazer artes, gerenciamento de publicações, tal, para montar tipo um negócio bem interessante para aquele pessoal, quando chegar na rede social, conhecer o espaço daquela pessoa, aquela empresa. Quando ela chegou lá, o pessoal disse que não tinha mais vaga de social media, e sim que ela ia trabalhar arrumando os quartos. Ela estava no Alasca, caro que só, reserva de emergência dela ela não estava querendo usar porque estava bem escassa. Airbnb é muito caro. Depois eu vou trazer um outro vídeo falando como você ganhar dinheiro com a sua casa. Já dei umas pinceladas nesse canal, tá aí nos vídeos para trás. Mas vamos lá. Ela pegou e falou, poxa, e aí não sei o que. Disse, não, se você quiser assim, se você não quiser,
pode ir pra rua. E aí ela entrou em desespero. Porque lá não tinha ônibus que passar, não tinha coisa, tinha que... Se ela queria sair de lá para ir para outra cidade, ela teria que pegar uma passagem, tinha que procurar alguém, pagar alguém, tipo, lá é em dólar, essas coisas e tal. Então, não é só você pegar e dizer que, não deu certo, eu vou sair. Porque o custo é muito alto. Hotel, meu amigo, é o fim da picada. E você pega e diz, poxa, o que é que eu vim fazer aqui? Por isso que a análise correta, ver como é as coisas tal dos lugares faz diferença. E aí ela tinha lá que limpar os quartos, não sei o que. E lá estava estabelecido que era 4 horas. Não sei o que tal, tava lá, era 4 horas. Rapaz, como é que pode? Chegou lá, a pessoa que ia trabalhar era 8 horas por dia. Ela ficou revoltada. Só que, além do Worldpack, ela tinha outras acomodações. Então ela já tinha falado com o pessoal lá dessa outra acomodação. Ela conseguiu contato com esse outro alojamento, né? E era um sábado, eles disseram que só ia ter vaga lá a partir da segunda-feira, né? Só que ela não queria mais ficar lá de jeito nenhum. Ela não estava se sentindo bem, né? Com aquela situação, estava querendo fazer de empregado, porque era imigrante. Provavelmente eu sabia que você estava fazendo voluntariado é porque o dinheiro estava pouco. Então, ela veio e falou com ele lá, contou a história todinha. Ele falou, olha, se você quiser vir, tem um sofá aqui. Você pode dormir nele. E ela viu que nessa hospedagem tinha uma ótima recomendação. Todo mundo que avaliar lá disse que foi muito bom, que a experiência foi ótima. Ela não pensou duas vezes. Ela só marcou, eu posso ir? Ela disse, pode vir. Aí já deixou claro que só tinha um sofá pra lá, não, tudo bem. Aí ela pegou, só foi avisar o anfitrião lá, que já estava saindo da casa. Usou a reserva de emergência dela, um tanto, conseguiu um carro, chegou lá na acomodação. E lá foi totalmente diferente. Mas antes disso, antes dela sair dessa última acomodação, o dono lá queria que ela desse uma avaliação de 5 estrelas. E ela disse, eu não vou dar uma avaliação de 5 estrelas. Aí ela pegou e deu a avaliação de 1 estrela, não comentou nada, só botou 1 estrela e foi pro correio lá. E o cara ainda pegou e botou uma recomendação ruim nela. Ela foi lá, entrou pelo site, explicou toda a situação. Ela tinha tudo registrado, documentado. Por isso que é bom você ter um celular, você ir gravando a sua experiência, com o que você estava proposto e tal. E a plataforma pegou e penalizou ele lá, porque já tinha uma série de sequência de pessoas que estavam com coisa contra o lugar. E nesse novo lugar, como foi? A experiência totalmente diferente. O pessoal recebeu muito bem ela. Ela falou que fazia social media, mas precisava limpar. Eu disse, não, você faz social media perfeito. Ela só fez a social media dela por um pouco tempo. Lá apareceu outras coisas, como por exemplo, aqueles passeios que você faz. Ela fez passeio, fez turismo, ela disse que mudou o jeito dela pensar. Ela disse que a gente tem que analisar mesmo. Ó, tem um outro carinha que eu tô vendo agora, né, na gravação desse vídeo, que ele juntou tipo 4 mil reais em dólar, em euro, deve dar um pouquinho. Foi para Portugal e lá ele tá fazendo voluntariado. Tá na Worldpacks, né? E também tem outros que não é menino. Mas o cara disse que tá muito bom. É o que eles estão propondo e as habilidades que ele tem, ele não tem do que reclamar. E ele deu esse estalo novo, 19, 21 anos. E ele disse que o inglês é o que abriu as portas para ele. Porque chegou lá em Portugal, todo mundo fala português, não sei o que e tal. Mas não era bem assim.
acontecia que muita gente de fora falava inglês e ele viu uma pessoa que parecia um chinês, conversou com o cara era tipo da Coreia, porque para nós brasileiros é um pouco difícil identificar os 3 países, né? Coreano, chinês, Japão, China. E aí conseguiu ter uma conversa ali, mais ou menos, gesticulando e tal. O cara tava gravando conteúdo para o YouTube também. E ele falando que ele era lá no interiorzão e começou a viajar, que tava sendo muito legal. Ele explicou também a história dele. E aí vem os ressalvos. Vou viajar, eu vou assistir o máximo de vídeo e vou saber quais são as experiências boas e as ruins, principalmente as ruins, porque diz que o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. No caso da menina, ela estava tão doida querendo ir para o Alasca, para um lugarzinho remoto, porque queria estourar no YouTube, que não tomou cuidado com as avaliações do lugar. Ela mesmo fala que ela viu que estava com avaliação negativa, assim, baixa, né? Mas pensou que poderia ser apenas o pessoal que não gostou do frio, do clima. E aí você deve estar se perguntando, Danilo, mas esse voluntariado só existe para fora, países fora? Não, no Brasil também tem. Tem o site da WordPax, que se você não souber como escreve, deixa um comentário aí que eu posso escrever o nome para você pesquisar no Google. Sabendo que a WordPax ela já foi grátis no passado e hoje ela se torna paga. Se eu não me engano, você paga acho que $10 por mês para você utilizar ela, porque ela é um meio de conexão entre você e o anfitrião, onde você faz serviços simples, né? Ou trabalhar algumas horas, poucas horas, porque é voluntariado. E quando você trabalha poucas horas, você tem o restante do tempo, como é que diz, para você folgar. É bom porque quando você for, eu vou dar uma ressalva também. Quando você for para voluntariado, preste bem atenção no perfil que você vai. Cuidado com esse negócio de voluntariado em casa de pessoas. Principalmente se você for mulher, você tem que ter a seguinte atenção. Tem muitos lugares por aí, principalmente fora do Brasil, que eles botam lá acomodação, quero conhecer, mas lá tá bem colocado assim, e bem explícito, né? No texto que fala sobre o local, que é vagas apenas para o quê? Apenas para mulheres. Aí quem é que tá lá? Um homem que é solteiro. E normalmente esses caras só querem se aproveitar das mulheres. Acredito que você já deve ter entendido como o cara quer aproveitar delas. E outros também, depende do lugar, querem só se aproveitar para poder roubar documentos, como passaportes. Porque você sabendo ou não, o passaporte do Brasil, você pode entrar em acho que uns 150 países. Então ele é bem cobiçado em países que são bem fechados. Porque o Brasil é um país que é multinacionalidades. Isso quer dizer que eu posso ter cara de chinês, japonês, coreano, posso ter cara de africano, posso ter cara de egípcio, de indiano. Se meu passaporte for brasileiro, isso é aceito. Ó, vi um caso de um cara. O cara, vou fazer voluntariado. Aonde? Na Somália, no Iêmen, no Iraque, no Paquistão. Rapaz, acaba desse é doido. O cara quase que dançou. Chegou lá no lugar que ele tava, lá caiu foi uma bomba. Próximo. Que eu falo, dá uns 5 km de distância. Mas ele sentiu a casa vibrando. Ele disse que foi muito doido. Ficou 2 dias e ficou fora. Disse que vou para lugares mais seguros. Austrália, Espanha. Vou para Europa, sair desse lugar aqui. O cara queria realizar. A realidade é essa.
O cara quase que viraliza mesmo. Quase que vai poder arrastar pra cima. Aí tem uma outra situação. Tem um canal que eu vi que eles estão começando, bem interessante. Que tem o WordPax, né? E tem uma outra também que é uma de... Agora não lembro o nome, que é de pet não sei lá o que. De Pet City. Pra você que gosta de animais. Esses Pet City seria o que? How Pet City. Ou How não, é Home Pet City. São pessoas que têm animais. As pessoas querem viajar. Deixam cadastrados em plataformas e elas esperam que você cuide dos animais dela enquanto ela está, como é que diz, fora. E aí você vai ter a casa da pessoa, tudo que a pessoa tem disponível e claro, você tem que ter um senso de noção, decência. Por quê? Porque você chega lá, vê mesmo numa casa que eles estavam, na Tailândia, que o pessoal tinha 7 cachorros. Então, tipo, era cuidar de 7 cachorros. Se você não gosta de animais, não recomendo você para esse tipo de voluntariado. E aí o que eles faziam? Eles tinham que, pela manhã, a primeira coisa que acordar, separar e dar comida para esses 7 cachorros, sendo que tinha uns que tinha que dar separado. Tinha que dar comida separado, porque uns não deixavam os outros comer. Depois, recolher todo o serviço que os cachorros faziam, porque durante a noite todo mundo fazia. Depois que terminar de fazer isso aí, dá um grauzinho na casa, né? Um grau assim, dá uma varrida, assim, também não vai ficar no lixo na casa dos outros. Depois de fazer isso, tinha que pegar os cachorros, botar numa moto. A moto tinha um espaço para carregar cachorro lateral, aquelas que você vê normalmente em filme. Tipo uma carrocinha ali, só que era na lateral. Botava todos os cachorros e levava eles nessa motinha. Levava eles pra... Se você ver, levava eles para passear e tem que tomar cuidado para outros cachorros não atacar, não brigar e tal. E deixar lá por 1 2 horas, né? Tem um tempo lá que eles têm que ficar. Todas essas recomendações os donos dão, né? E aí depois eles podiam voltar. E isso era na manhã, né? Voltar. E aí lá o casal já deixou a moto, que eles podiam rodar só na moto, né? Que era só um engatezinho lá, que essa parte do coisa. E também tinha um carro que eles poderiam andar. Claro, com a quantidade de combustível que eles pegaram, a quantidade de combustível que eles tinham que deixar para quando entregar a casa com os pets, o pessoal não reclamar e não dar um bloqueio na plataforma e eles ficar sem esse meio de viagem. Ele também teve outros lugares que eles iam, tinha apenas o que? Qual era o animal? Um peixe. Ele tinha comida de peixe, tinha que botar apenas 1 vez por dia, 2 vezes por dia só. E como ele ia ficar lá por umas 2 semanas, 3 semanas, tinha que fazer a troca da água. Há tanto tempo tem que fazer por causa das sujeiras. Já foi, claro, a pessoa que vai deixar lá vai explicar tudo direitinho, tá? E tá deixando com outra pessoa, no caso era eles. Eles amavam pets, amavam animais, então achavam muito bom esse serviço. Ficar no local, ter acomodação, ter toda a casa para dormir, ter até o veículo lá disponível para eles andar, tanto moto quanto carro. A única observação é que eles teriam que deixar a casa do jeito que eles achou. Porque às vezes quem vem de fora não valoriza cuidar da casa dos outros, cuidar do pet dos outros. Pô, se você tá entrando nisso aí, você tem que pelo menos, nessa do Pet City, você tem que cuidar. Porque se fosse certo, você também ia querer que cuidasse. Se você gostou desse vídeo, vou deixar mais 2 vídeos aqui na tela relacionados. E aí você não esquece de comentar a cidade onde você está.
para saber até onde nós estamos conseguindo caminhar. Valeu e um forte abraço.